Prova de idioma do SEDLI para entrar na Unpaz para quem é estrangeiro. Se você tem interesse em estudar numa escola pública aqui na Argentina, por exemplo, como a Unpaz, você vai precisar de fazer uma prova que comprove o seu nível de espanhol, se você mora no Brasil ou qualquer outro país que não é hispanohablante. Agora, a Unpaz, ela somente aceita o certificado feito pelo Centro de Idioma da própria Unpaz. Para ingressar no ano de 2026, eu fiz a prova de nível da Unpaz. E foi necessário pagar uma taxa de $150 e fazer 2 provas. A primeira etapa foi a prova escrita, e se você passasse, você ia para a prova oral. Essa prova ela é 100% presencial, então você precisa estar aqui na Argentina para poder fazer. A primeira parte é a prova escrita, que foram 3 partes. Essa primeira parte da prova escrita, ela compõe uma parte de gramática, onde na maioria das vezes, acho que todas as vezes, em verdade, você vai precisar interpretar texto e você vai, além da resposta de interpretação de texto, você vai ter que ver qual é a melhor resposta dentro da gramática. Então, tem algumas pegadinhas ali e você precisa verificar qual é a melhor resposta, a resposta mais assertiva para você conseguir passar nessa prova, nessa parte. E o que são essas provas? Essa prova, as questões são de múltipla escolha, toda ela é feita de múltipla escolha, e tem uma parte onde teve um desenho do corpo humano, onde você tinha que relacionar, né? Tinha uma coluna com o nome das partes do corpo, com a letra A, B, C, D, acho que era até a J, e a gente tinha que colocar a letra na parte do corpo humano que estava correspondente. Isso para mim foi o que mais pegou, mas eu só errei 2, na verdade, ou uma. A segunda parte da prova é uma parte de interpretação de texto propriamente dito. Você vai pegar e vai responder a questão dessa interpretação de texto, só que é feita com uma escuta. Você vai escutar um trecho de um rádio, de uma entrevista entre 2 pessoas. No nosso caso, foi um dialeto, né? O espanhol que foi feito foi um espanhol portenho, então a gente tinha que estar mais apurado para o espanhol portenho, para o espanhol argentino, e a gente tinha que interpretar esse texto e escrever algumas coisas, escrever o que ele queria dizer com tal coisa, o que ele queria fazer. A gente teve, acho que era 30 palavras, no máximo 30 palavras que tinha que escrever, entre acho que 20 e 30 palavras, e a gente tinha que transcrever o que a gente pensava, né, interpretava sobre essa parte do texto. E o restante também era de múltipla escolha, as respostas eram de múltiplas escolhas. A terceira parte era uma parte que você tinha que também interpretar o texto, você tinha que responder, tinha um texto com, se não me engano, 5 parágrafos, ou 6, e você tinha que correlacionar os assuntos do texto com o que estava ali. Então, era uma interpretação de texto e você tinha que entender a moral da história de cada parágrafo e colocar ali o que significava cada parágrafo. Mas era também em múltipla escolha, você também tinha que relacionar. A última parte era uma redação. Você tinha que escrever entre 200 e 250 palavras com um tema relacionado a um dos textos que tinham sido colocados para a interpretação de texto final, que eram 2 textos. Então, a gente tinha que ler esse texto, entender o texto e fazer uma redação sobre ele. E era uma redação argumentativa, formal, acadêmica. Então, a gente tinha que fazer um trabalho formal, acadêmico, sobre o texto que estava sendo proposto. A prova durou 4 horas e, para mim, foi mentalmente foi muito cansativo. Eu sei que a carreira que eu pretendo seguir é muito mais cansativo, mas para aquele estresse de você precisar ser aprovado e não ter uma segunda chance, isso me deixou muito cansado, minha mente muito cansada, mas no final eu consegui passar para essa prova escrita do SEDLI, para fazer a Unpaz. Depois a gente foi chamado na outra semana para fazer a prova oral. E como foi a prova oral? A prova oral foi, primeiro você faz uma apresentação da prova, uma apresentação pessoal, falando o seu nome, sua idade, de onde você vem, a sua história de vida, e através disso que você vai falar, o avaliador vai te fazer perguntas sobre isso. Então é bom que você prepare esse argumento, essa fala, antes,
para que você saiba que tipo de perguntas ele pode fazer. Você vai, na verdade, induzir a pessoa ao assunto que você quer que a pessoa entre, que ela te faça a pergunta, e você vai ter que responder perguntas sobre essas questões. Depois ele vai te fazer algumas outras perguntas. E depois disso, tem uma segunda parte que ele vai te entregar um folheto sobre algum assunto. Aí a prova pode ser em dupla ou em trio. Ele vai te dar um tempo da entrevista da pessoa ou da dupla seguinte ou do trio seguinte para você elaborar essa sua explicação. Depois disso, você vai ter que apresentar essa ideia que está proposta ali no folheto, vai dizer, olha, você faz parte disso e você vai fazer isso. E aí você tem que vender essa ideia junto com o seu grupo para esse avaliador. E, ao mesmo tempo, quando vocês terminarem de fazer a sua apresentação, ele vai fazer perguntas dentro da possibilidade ali. Ou vocês vão ter que se organizar com perguntas e respostas para poder incrementar essa situação. Então, pode ser qualquer tipo de situação. Pode ser, por exemplo, vocês são 2 sócios que estão um tenta implementar um novo sistema na empresa e o outro não quer. Então, vocês vão ter que argumentar e contra-argumentar. O interessante disso tudo é que você tenha ideia que não é uma simples conversa, né? Nem a sua apresentação é uma simples conversa. Na verdade, ali você vai estar sendo avaliado. Então, é muito interessante que você tenha em mente o vocabulário que você vai usar, porque você precisa, para o ano de 2026, você precisa ter um promédio, um nível de espanhol B2, que é um intermédio avançado. E aí você precisa entender o que está sendo proposto, você precisa ter um bom vocabulário, você precisa ter uma resposta mais rápida para a pergunta da pessoa, você não pode ficar pensando muito. Você não deve utilizar os mesmos conectores, você tem que ter uma variedade de conectores. Então, é bom você estudar bastante conectores, verbos, frases, expressões, para que você mostre para o avaliador que o seu nível de espanhol está ali na perspectiva que eles querem. No mais, é só você manter a tranquilidade. Eu achei que a prova oral para mim foi muito mais tranquila, porque eu tinha estudado isso, já tinha feito uma outra prova de uma outra empresa, e eu estava um pouco mais preparado, e eu tive aulas para exercer a primeira prova. Na segunda, eu fui utilizando o mesmo material que eu tive e estudando mais sobre a questão acadêmica, que eu não tinha me preparado sobre isso. Eu achei a redação, para mim, que em português eu sou muito bom na escrita, então eu somente tive que entender o tipo de pensamento, a forma como aqui na Argentina se colocam os textos e ter uma passagem mais técnica, porque eu sabia que ia ser um texto formal e um texto acadêmico argumentativo, porque eles informaram isso. Então, assim, para o próximo ano, para 2027, se manter essa mesma linha de pensamento, esse mesmo pedido, nessa forma, é bom que você estude verbo, expressões e conectores de frases, seja eles todos, para você utilizar tanto nos informais na conversa oral, né, com o avaliador, e também no formal para você poder fazer a segunda parte do oral e a parte escrita que você vai precisar fazer uma redação, então você vai precisar desses conectores de frases. Bom, se você gostou, não esquece de dar um like aqui, se inscrever e comentar se você pretende fazer aqui, se você já conhecia a Umpaz e o que você acha disso tudo que eu falei. Tchau, tchau.